A paz do Senhor seja convosco. A palavra do dia está contida no livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo, a partir do verso 13, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, e multiplicando-te, multiplicarei. Ou seja, Deus jurou a Abraão que ia multiplicar a descendência dele como as estrelas dos céus e como o pó que está na praia do mar. Ou seja, Deus não é injusto, né? Deus é um Deus que opera maravilhas segundo a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus é aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há se contém existe. E Deus faz promessas às suas criaturas. Deus trabalha em favor daqueles que o buscam. Se você busca Deus em verdade, em espírito e em verdade, adora Ele em espírito e verdade, serve a Ele em espírito e verdade, Ele vai te honrar. Porque no livro de Samuel, capítulo 12, no versículo 30, Deus fala, eu honro aqueles que me honraram. Se você tem honrado a Deus, Deus promete te honrar. Ele promete honrar aqueles que o honraram. Abraão era um homem que honrava a Deus. Ele devolveu o dízimo de tudo quanto possuía a Melquisedeque, que era sacerdote de Deus. Melquisedeque, está escrito que Jesus Cristo é sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus nos céus intercede por nós. Ou seja, esse Melquisedeque era tão grande que Jesus é comparado a Melquisedeque, né? Ele é da linhagem de Melquisedeque, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, né? Sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus tem promessas para a nossa vida. E Deus não poupou seu Filho único, antes entregou por todos nós, como também não nos dará com ele e de graça todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 32. Deus não poupou seu Filho único, mas entregou por todos nós. Como também não nos dará com ele, né, de graça todas as coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Deus não poupou seu Filho único, mas entregou por todos nós, né? Ou seja, porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro do apóstolo João, Evangelho do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, ele deu o poder de ser chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram, né, da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Você não nasceu da vontade do homem, mas você existe, você é. Deus te gerou, te fez, te formou. Deus te criou. Você é criatura de Deus. Deus te escolheu para existir, para vir à vida. Foi Deus o teu Criador. Foi Deus que te criou. Deus é o teu Criador. Foi Deus que te gerou, te formou. E quando Ele gera uma criatura, Ele forma, Ele faz, Ele cuida dessa criatura. No caso de nós temos que escolher a Deus, para que Deus também nos escolha. Mas antes de nós escolher a Deus, Deus já nos escolheu. O que vai é de você obedecê-lo. Ele fala, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19. No versículo 20 ele fala, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor disse, ouça a palavra de Deus e pratique-a, porque Deus vai te abençoar. A vontade de Deus é que você seja abençoado. A vontade de Deus é que você seja abençoado. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo.